Olá, falando hoje sobre ser você mesmo. Por quê? É mais profundo que isso. O maior fator de adoecimento e envelhecimento é abandonar a própria essência. Existe uma ideia que quase ninguém nos ensina, mas que pode explicar muito do sofrimento emocional, do adoecimento e até da forma como envelhecemos. Talvez o fator mais silencioso e devastador para a saúde humana seja deixar de ser fiel à própria essência. Eu não estou falando de algo místico ou distante. Eu estou falando aqui daquilo que você realmente é quando não está tentando agradar ninguém, quando não está usando máscaras, quando não está vivendo para atender expectativas externas. Todos nós nascemos com uma natureza única. Temos talentos, sensibilidades, valores, sonhos, formas até particulares de enxergar o mundo. Mas ao longo da vida, muitas vezes, vamos nos afastando disso. Primeiro, para sermos aceitos. Depois, para não decepcionar. E mais tarde, acaba sendo para sobreviver. E sem perceber, a gente começa a viver uma vida que parece correta por fora, mas que por dentro não faz sentido. E é aí que o corpo começa a falar. Muitas vezes o sofrimento não surge apenas pelo excesso de trabalho, pelos problemas financeiros ou por dificuldades de rotina. Ele surge porque existe um conflito interno, constante até, né, entre o que somos e quem estamos sendo. Imagina tipo uma árvore tentando crescer em um ambiente onde não existe luz o suficiente. Ela até sobrevive, mas precisa fazer um esforço enorme. Ela se curva, ela enfraquece, ela perde vitalidade. E da mesma forma acontece conosco quando vivemos desconectados da nossa verdade. O organismo humano foi feito para funcionar em coerência. Quando pensamos uma coisa e sentimos outra e fazemos uma terceira, nós acabamos criando um estado de tensão permanente, não é? E tensão contínua desgasta demais. E esse desgaste afeta a mente, afeta as emoções e afeta também muito até o corpo físico. Por isso que tantas pessoas se sentem cansadas mesmo depois de descansar. Elas não estão apenas fisicamente cansadas, elas estão cansadas de sustentar personagem, cansada de fingir que estão felizes. Elas estão muito cansadas de dizer sim quando não queriam dizer sim, estão cansadas de dizer sim quando na verdade queriam dizer não. Estão cansadas de esconder os seus sentimentos, cansadas de viver uma vida que não representa quem realmente elas de verdade são. A ciência já demonstra que o estresse crônico produz alterações importantes no organismo. O estresse aumenta processos até inflamatórios, afeta o sistema imunológico,
prejudica o sono, altera hormônios e acelera mecanismos associados ao envelhecimento. Mas existe um tipo de estresse que raramente recebe atenção, que é o estresse de ser alguém que você não é. Esse é um peso invisível, porque ninguém vê, mas o corpo sente, a alma também sente, porque a alma é a nossa parte maior e infinita que habita o corpo. E aos poucos, a energia vital vai sendo drenada. Observe as pessoas que mantêm brilho no olhar, mesmo com idade avançada. Nem sempre são as mais ricas, nem sempre são as mais famosas, nem sempre tiveram uma vida fácil. Mas geralmente são pessoas que encontraram uma forma de viver alinhadas com aquilo que acreditam. São pessoas que preservaram a sua autenticidade. São pessoas que não abandonaram completamente quem elas são de verdade, quem elas sentem que estão fazendo aquilo que brilha o próprio olho. Existe uma juventude que não depende da idade. Ela nasce da conexão com a própria verdade. Quando alguém vive de acordo com seus valores, existe uma sensação de integridade. As decisões se tornam mais leves. Os relacionamentos ficam mais verdadeiros. A mente para de gastar tanta energia tentando sustentar versões artificiais de si mesma. E essa economia de energia acaba se transformando em vitalidade. Por outro lado, quando nos afastamos da essência, começamos a viver em estado de sobrevivência. Passamos a tomar decisões apenas por medo. Medo da rejeição, do julgamento, da falta, medo do fracasso, de não ser o suficiente, de ser rejeitado. E uma vida guiada pelo medo, inevitavelmente, cobra um preço. Muitas vezes esse preço aparece como ansiedade, outras vezes pode aparecer como tristeza muito profunda. Em alguns casos, surge como irritação constante, insônia, raiva, vibrações baixas, esgotamento, sensação de vazio também, né? É como se a vida estivesse tentando nos avisar que algo está fora do lugar. Talvez por isso tantas crises existenciais sejam, na verdade, convites para um reencontro. E o sistema é o que mais quer, é nos desestabilizar, é nos fazer não pensar naquilo que a gente é. E quando tudo parece perder o sentido, pode ser que a alma esteja pedindo para voltar para casa. E voltar para casa significa voltar para quê? Eu diria, para si mesmo. Significa lembrar quem você era antes de tantas cobranças, antes das mais variadas expectativas, antes de tentar se encaixar em padrões que nunca foram feitos para você. Ser fiel à própria essência não significa fazer tudo o que se quer, não significa viver sem responsabilidades. Isso não existe, né? Mas significa, sim, viver com honestidade interior,
significa escutar a própria consciência. Significa também fazer silêncio, se afastar da loucura coletiva para escutar o seu espírito, a sua essência. Significa reconhecer limites, respeitar valores, permitir que a sua vida esteja cada vez mais parecida com a sua verdade eterna. Escutando a sua alma e não se preocupando com aquilo que os outros querem que você faça. E esse processo nem sempre é fácil. Exige coragem, mudança, abrir mão, principalmente da aprovação. Você vai se sentir sozinho? Vai sim, com certeza. Perdido? Também. Mas depois dessa barreira, o benefício é imenso, porque você retorna à sua essência e algo começa a se reorganizar. A mente encontra mais paz, o corpo encontra equilíbrio, muito mais equilíbrio. As emoções encontram mais estabilidade e a vida recupera significado. Não existe remédio mais poderoso para a alma do que a autenticidade. Não existe fonte maior de vitalidade do que viver em coerência com aquilo que você realmente é. Talvez você não possa mudar tudo de uma vez só, mas pode começar fazendo uma pergunta simples. Em quais áreas da minha vida eu deixei de ser eu mesmo? E depois continuar se perguntando: o que posso fazer hoje para me aproximar novamente da minha essência? Às vezes a mudança começa com uma conversa sincera consigo mesmo. Às vezes com um limite que precisa ser colocado. Às vezes com um sonho que precisa ser retomado. Às vezes apenas com a decisão de parar de fugir e parar também de fingir. A verdade é que nosso corpo, nossa mente e nossa alma possuem uma profunda necessidade de coerência. Quanto mais nos afastamos dela, mais a gente acumula desgaste. Quanto mais nos aproximamos dela, mais vitalidade, mais vida encontramos. Por isso, se existe um investimento que vale a pena fazer todos os dias, é o investimento de voltar para si mesmo. Porque a fidelidade à própria essência não é apenas um caminho de realização pessoal, é também um caminho de saúde, de vitalidade e também de longevidade. E talvez o verdadeiro segredo para envelhecer bem não seja apenas cuidar do corpo, talvez seja nunca abandonar quem você realmente é. Gratidão.